Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, eu quero agradecer a todo mundo que já está inscrito. Estamos quase chegando aí em 41 mil inscritos e se você não tiver ainda e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, comente alguma coisa e se você também puder, claro, se tornar membro do canal. Uma pessoa me sugeriu esses dias um comentário aqui, eu acabei de criar uma possibilidade lá de você colaborar com apenas R$ 1,99. É o mínimo que o YouTube permite. Eu até pensei em criar lá 99 centavos, mas não é possível. A sugestão da pessoa foi nesse sentido. Então é mais uma possibilidade que você tem de fortalecer esse nosso trabalho aqui. E eu adianto que eu não crio conteúdo exclusivo para membros. A diferença que os membros têm é emoji, selo, enquete exclusiva, os comentários ficam mais visíveis, mas tá tudo explicadinho lá. Conteúdo eu não crio porque eu acho que tudo aquilo que eu for criar aqui deve ser acessado por quem realmente tiver interesse e não necessariamente por quem pode e consegue pagar. Mas vamos falar do assunto que nos traz aqui hoje, que é Mauro Benevides Filho, chamado por muitos de ministro de Ciro Gomes. Já vou explicar por quê. Mauro Benevides foi eleito deputado federal em 2018, mas estava licenciado, estava afastado do cargo, atuando como secretário de Planejamento do Estado do Ceará. Só que por conta dessa votação da PEC, ele agora foi exonerado do cargo de secretário e reassume o mandato de deputado federal no lugar de quem? De Aníbal Gomes, que é do Democratas, que volta então para a suplência e o Aníbal tinha votado sim. Então aqui já é, segundo aponta aqui algumas matérias que eu li, um voto contrário à PEC. Então a reversão desses votos é super importante para que ela seja derrotada no segundo turno. Lembrando que no primeiro turno ela foi aprovada por 4 votos. Precisava de 308, teve 312. Então qualquer voto que vai para o outro lado é super importante. Inclusive baseado nos bastidores que eu tenho acompanhado aqui e ali, me parece aquela previsão do Túlio Gadelha de que o PDT conseguirá reverter 10 dos 15 votos dados a favor da PEC. Eu acho que vai se concretizar sim, mas vamos aguardar. Nunca dá para ter certeza em política. E eu vou deixar um link aqui de um site que mostra que a assessoria do Mauro Filho foi procurada e disse que ele votará contra a proposta e também comunicou que a volta dele a Brasília é para articular que 50% das emendas da bancada cearense sejam destinadas ao governo do Ceará. Muita gente já ouviu falar de Mauro Filho, Mauro Benevides Filho. Quem é ele? Ele é professor, economista e político filiado ao PDT, filho do político Mauro Benevides, é formado em economia pela Universidade de Brasília, com doutorado pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. E a trajetória política dele começa quando ele assume a Secretaria de Finanças de Fortaleza, na gestão de Ciro Gomes, lá em 1989. De lá para cá, ele se elegeu várias vezes como deputado estadual e na última, como já disse, deputado federal. Em várias ocasiões, ele se afastou do cargo momentaneamente para assumir cargos em secretarias no governo do estado. Já foi secretário de Fazenda, secretário de Administração, secretário de Gestão e Planejamento, o que lhe dá uma bagagem muito boa para assumir algum ministério no eventual governo Ciro Gomes, a quem ele próprio chama de presidente Ciro. E a trajetória partidária dos dois é praticamente igual. Sempre que a gente percebe ali o Ciro mudando de partido, o Mauro Benevides, que faz parte da equipe, inclusive equipe que organiza o projeto que o Ciro apresenta para o Brasil, não só de agora, mas desde a sua primeira candidatura, então é natural que fazendo parte da equipe ele acompanhe o Ciro Gomes nas suas mudanças. E hoje ele é um dos nomes cotados do PDT para concorrer ao governo do Ceará, embora na minha opinião, eu acho que hoje até baseado nas pesquisas, Roberto Cláudio leva vantagem, mas esse grupo costuma surpreender e é necessário a gente ver em quem realmente eles vão apostar para assumir a candidatura do partido, do grupo, para manter o Ceará nesse projeto muito bem sucedido aí já há muitos anos. E o Mauro, um detalhe importante, ele é muito respeitado entre os economistas. Inclusive, quem fala muito disso é a Mara Luque, lá no My News, que já entrevistou Mauro Filho diversas vezes. E no Congresso, Mauro é uma voz muito influente. Há quem diga que ele é uma referência. Quando alguém tem dúvida em relação a algum assunto, procura o Mauro e fala: vem cá, me explica como que funciona isso aqui, como que funciona essa medida. Então o Mauro lá dentro é uma voz muito influente e muito respeitada, e ele pode ser importante na votação dessa PEC, não só pelo seu voto em si, mas também
para oferecer uma solução para o impasse, porque muita gente agora fala que está a favor da PEC, mesmo reconhecendo os absurdos que ela traz em si, porque ela vai ajudar o Auxílio Brasil. Então eu acho que o Mauro pode, inclusive, ajudar a Câmara a encontrar uma saída sem que isso passe por dar um calote nessa coisa toda chamada PEC dos precatórios, mas também PEC do calote. E eu acho que o Mauro e o Ciro devem estar debruçados sobre esse assunto nesses últimos dias em que o Ciro realmente suspendeu a sua pré-candidatura e ficou num silêncio total, só quebrado para lamentar a morte de Marília Mendonça e também para agradecer algumas pessoas por conta do seu aniversário. Pelo menos isso enquanto eu parei para gravar esse vídeo. Talvez o Ciro se manifeste, mas até agora foi só por conta disso. E vale lembrar que o Mauro Benevides Filho é o autor do projeto que ajudou o governo com quase 170 bilhões, né, que estavam vinculados a alguns fundos. O Ciro conta, claro que ele e o Mauro sentaram então e descobriram esses recursos. O Ciro até brinca, olha, isso eu poderia usar no eventual governo meu. Mas como a oposição que ele não é a do quanto pior, melhor, o Mauro então apresentou o projeto. Esse projeto avançou, inicialmente era para desvincular 177 bilhões, no final ficou ali em torno de 167. E a ideia inicial era que boa parte disso fosse utilizada onde? Para pagar o auxílio emergencial de R$600, numa época em que o governo falava que não tinha dinheiro. Então o Ciro e o Mauro Benevides Filho, o PDT, apresentaram onde estavam os recursos. Mas depois que o projeto foi avançando, o governo articulou e acabou que a ideia inicial, que era ajudar no auxílio, não foi colocada em prática e o Ciro aponta que, enfim, que esse valor foi usado aí no saco sem fundo da dívida. E vamos ficar bastante atentos em relação à movimentação. Os deputados que ainda não se manifestaram contra essa PEC, eu acho que eles devem ser cobrados sim, porque é algo grave. Por mais que eu veja boa intenção em alguns de tentar reduzir os danos, eu acho que chegou num ponto que a gente realmente tem que derrotar essa PEC, oferecer uma alternativa para o Brasil, porque não se pode, como o próprio Carlos Lupe disse, dar um cheque em branco para um governo corrupto como Bolsonaro. Então, vamos aguardar e ver. O Lupe disse na Globo News que terá uma reunião da Executiva Nacional com os deputados. Eu estou aqui aguardando para ver se essa reunião vai acontecer e qual vai ser o desdobramento dela. Mas eu repito o que eu disse lá atrás. Eu acho que o PDT vai sim conseguir formar dentro do partido uma grande maioria contra essa PEC. De grande maioria, porque não vai ser unanimidade, que tem ali 4 deputados que estão já se desligando do partido, usam a sigla, mas não representam mais o PDT, embora a gente sabe que isso acaba repercutindo, porque quem está acompanhando de longe não sabe de todo o conflito, de toda a briga judicial, inclusive, que tem em relação a vários deles lá. E vamos aguardar e ver e torcer para que essa PEC seja derrotada, não só para que a gente tenha de volta a pré-candidatura do Ciro pelo PDT, lembrando que o Ciro será candidato em 2022 de todo jeito. Essa coisa de saída honrosa que alguns estão dizendo por aí, isso é conversa, enfim, e que eles vão quebrar a cara daqui a pouco. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, porque não só pelo fato da pré-candidatura, eu acho que essa PEC dos precatórios, né, com esses cursos de Auxílio Brasil, auxílio isso, auxílio aquilo, ela faz mais mal do que bem neste momento. E aí eu espero também que se encontre uma outra alternativa para ajudar quem mais precisa neste momento. Meus amigos, eu fico por aqui, atento, e qualquer novidade a gente traz para vocês num próximo vídeo no canal Politizando. Valeu, pessoal!